Então, a primeira razão que a oração em línguas é a entrada para o sobrenatural. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer provar do sobrenatural, a chave é a oração em línguas. Quando você começa a orar em línguas, você começa a provar do sobrenatural. Daqui a pouco eu vou falar alguns testemunhos de pessoas que começaram a viver o sobrenatural quando começou a orar em línguas. Posso até começar com um agora, de uma irmã que estava com um problema no banco, tinha ido já falar com o gerente várias vezes e não conseguindo resolver. E ela falou com um pastor, e esse pastor falou assim: ó, começa a orar em línguas que o Espírito Santo vai te conduzir nessa oração. Você pede para o Espírito Santo ajudar você a orar em espírito, e aí o Espírito Santo vai te conduzir. E ela começou a orar em línguas, e 2 semanas orando em línguas, muito em línguas, por essa causa, por esse objetivo, um anjo, ela tem uma visão de um anjo apareceu na parede, como se fosse abrir uma janela na parede da casa dela, é uma visão que ela teve. E o anjo fala assim para ela: ó, você fala lá para o gerente do banco isso, e o número tal. E realmente o que o anjo falou naquela visão, ela foi no outro dia no banco e acharam o o contrato que não conseguia achar e foi resolvido o problema dela. Entenda isso. A oração em línguas é uma chave que te leva para o sobrenatural. Segunda razão, segundo motivo para você estar orando em línguas é que a oração em línguas está profetizando o seu futuro ordenado por Deus. Deus tem um plano perfeito, maravilhoso para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E quando você ora em língua, você está profetizando este futuro. Eu gosto eu vendo as mensagens sobre oração em línguas, tem o Joseph Price, lá eu acho que é da Filipinas, se eu não me engano, esse pastor, ele falou na igreja dele, que tem uma grande igreja lá no seu país, e ele falou assim: ó, eu já estava orando por vocês há 10 anos atrás. Ele fala isso para a igreja: eu já estava orando por vocês há 10 anos atrás. E ele fala assim: ó, que se Deus me mostrasse tudo que ele ia me dar nesses 10 anos, que é uma grande igreja, livros, um ministério internacional, ele falou assim: eu ia ficar com medo, ia ficar assustado, porque Deus fez uma grande obra através da vida dele, mas ele falou: eu já estava orando por isso. Ele já estava orando, ele já estava profetizando o seu futuro quando estava orando em mistério, quando estava orando no Espírito, quando estava orando em línguas. E quanto mais você fizer isso, mais fortalecido você vai ser. O pastor David Robson, ele fala assim, uma frase que eu gosto muito: orando em línguas, orando no Espírito, que ele gostava de falar, hora após hora. Quanto mais você orar, hora após hora, orando no Espírito, mais você entra no sobrenatural, mais você profetiza o seu futuro. Então, essa é uma chave, e vai assistindo até o final e vai já dando like, porque nós vamos falar de 21 razões, 21 motivos para você orar em línguas, e nós estamos apenas na segunda razão. Terceira razão, que a língua é a entrada no reino do Espírito, a zona dos milagres. Quanto mais você orar em línguas, você entra numa dimensão dos milagres. Você entra na dimensão dos dons espirituais. É o Quando eu descobri a chave, aí tem no meu canal, tem uma playlist chamada Oração em Línguas, e tem o meu testemunho nessa playlist. Meu testemunho sobre oração em língua é o tema do vídeo. Eu falo que alguns que acompanham o canal já ouviu esse testemunho, mas eu vou falar isso, que o pastor John, que trouxe a revelação para o meu coração, Deus usou ele para trazer essa revelação, ele dava o exemplo assim: é como se Deus colocasse todos os dons, dom de cura, dom de milagre, dom da fé, em um quartinho, e ele dá uma chave para você entrar nesse quartinho. E a chave é a oração em línguas. Então, Deus tinha promessas para a minha vida de milagres acontecer. Já aconteciam algumas curas no meu ministério, mas nunca tinha acontecido um milagre. E aí, quando ele falou isso,
que todos os dons, e o dom de milagre é o que eu buscava a Deus, está num quartinho, e a chave para entrar nesse quartinho era a oração em línguas. Eu falei, eu vou orar em línguas, eu quero entrar nessa chave, eu quero entrar nessa dimensão dos milagres. E eu comecei a orar. Eu ia fazer uma viagem depois da revelação, 3 meses depois, para a Argentina. Eu fui 4 vezes para a Argentina e essa era a segunda viagem. E aí eu comecei a orar, no mínimo, falei, ó, no mínimo vou orar 3 horas todos os dias em línguas, no Espírito. E o que aconteceu? Nessa viagem, quando eu cheguei lá, milagres começou a acontecer. E o primeiro milagre, para quem já conhece meu testemunho, que uma menina que estava cega de um olho e já estava perdendo a visão do outro olho por causa da doença que deu nela, foi curada na hora, voltou a enxergar na hora. Então, quando você começa a orar em língua, você entra na dimensão dos milagres. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.